Nós vamos hoje conversar sobre unidade. Eu acredito que a maioria de vocês viu o cartaz circulando pela internet. E esse é um tema que me anima muito, porque é um tema que também me desafia. Nós vamos falar sobre o desejo de Deus para a nossa igreja, para a nossa vida também, para a nossa família. Porque Deus deseja que nós sejamos um na nossa igreja, um na nossa casa, um no nosso trabalho, um no nosso setor, na nossa empresa, no nosso GCC. Deus, Ele quer que a gente seja um na nossa família. Deus, Ele nos programou, Ele nos projetou para vivermos juntos, para vivermos em unidade, para desenvolvermos relacionamento, para crescermos unidos. Não existe crescimento isolado. Diga para o seu irmão, não existe crescimento isolado. E se nós queremos realmente avançar, amados, é necessário que nesses últimos dias, nessas últimas horas que nós estamos vivendo antes do arrebatamento, nós possamos estar cada vez mais unidos. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus, Ele quer acrescentar mais sobre a igreja, onde Deus, Ele quer manifestar a sua bênção, Ele quer liberar o seu poder sem medida. Deus, Ele tem anunciado isso através de diversos líderes, através de diversos pastores, diversos profetas. Todo culto nós temos aqui uma profecia sendo liberada, uma promessa sendo dada sobre avanço, sobre crescimento. Mas quando é que isso vem à tona? Quando é que isso se manifesta? Quando é que isso acontece? Isso acontece, amados, quando nós nos tornamos um diante do Senhor. Isso acontece quando nós estamos na mesma visão, falando a mesma coisa, no mesmo parecer, com o mesmo coração, voltado para o mesmo sentimento. Essas promessas grandiosas de avivamento dos últimos dias, de cura, milagre, de provisão, de portas alargadas, abertas, tudo isso se manifesta quando a gente verdadeiramente se une. Quando a igreja se torna um, quando a sua família se torna um, quando você e o seu esposo se tornam um, quando você e a sua esposa realmente é um dentro de casa, são um dentro de casa, no trabalho, no lar, em todo lugar, porque Deus, Ele trabalha por meio da unidade. Deus, Ele manifesta o seu favor através da unidade. Entende? Lá em Gênesis 11, quantos conhecem aquela história da Torre de Babel? A palavra diz em Gênesis 11:6 que Deus viu aquilo que estava acontecendo. E Ele disse, eis que o povo é um, tem uma só linguagem e agora não haverá nenhum tipo de restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eu não sei você, mas eu gostaria muito de viver uma vida sem restrições. Né? Às vezes nós queremos avançar com algo, tem uma restrição financeira, tem uma restrição de tempo, uma restrição de disponibilidade. Às vezes você não conhece alguém que pode te ajudar e existe uma restrição, porque naquele espaço só pode entrar quem é conhecido. Né? Existem restrições em tudo que nós vamos fazer em nossa vida. Mas a Bíblia diz que existe uma maneira, que existe uma forma de se viver, onde todas as restrições são anuladas. Existe uma maneira bíblica de se viver a palavra, de se viver o evangelho, de viver a vida cristã aqui nesses últimos dias, onde nós não vamos enfrentar limitações. E você pode dizer, Carol, isso é um sonho. E realmente, aparentemente falando, naturalmente falando, é um sonho. Você não ter desafios, você não ter dificuldade, não ter problema. A gente até planeja para ser tudo perfeito, mas no meio do caminho, no percurso, se levantam coisas, se levantam restrições, se levantam dificuldades. E aí muitas vezes nós somos impedidos de avançar. Mas Deus disse na sua palavra que para aquele que é um e que fala uma só linguagem, Deus diz que para aquele povo que se une e que fala todo mundo a mesma coisa, não tem restrição para tudo o que eles quiserem fazer. Diga assim, não há restrição para um povo que se une. Não há restrição. Não tem como haver impedimento, não tem como haver limitações, não tem como haver dificuldade para um povo que se une. E isso foi estabelecido por Deus lá em Gênesis 11. Foi o próprio Deus que afirmou. Foi o próprio Deus quem falou. Não era um pensamento daquelas pessoas que estavam construindo. Talvez elas nem soubessem a dimensão do que elas estavam conseguindo. Mas porque eles se uniram e falavam uma única linguagem, falavam a mesma coisa, Deus disse, olha,
Não tem como, não tem restrição. Eu vou ter que agora botar um ponto final nessa história, porque se eu não me meter nesse negócio, a coisa vai avançar, e eles não vão ter restrição para nada que eles querem fazer. Então, se existe um projeto na sua família que parece ser inalcançável, que parece que você nunca vai conseguir obter uma compra, uma casa própria, uma viagem, tantos projetos que nós temos, se você decidir ser um com a sua família, ser um com seu pai, ser um com a sua mãe, ser um com seus filhos, ser um com seu esposo, um com a sua esposa, Deus diz, não vai ter restrição. Isso que você está planejando vai acontecer. Isso que você está projetando realmente vai prosperar e vai dar certo. Essas foram as palavras do Senhor a respeito disso. Ser um, amado, significa ser indivisível. Ser um é você ser sem divisão. É você não ter dois pensamentos. É estar caminhando eu e Bel junto e a gente concordar a respeito da mesma coisa. A gente não se divide, muito pelo contrário, a gente se une. Uma unidade é algo indivisível. Entende? Não tem como dividir. Não tem como separar, porque é tão junto, está tão junto, é tão igual, é tão semelhante, é tão próximo, pensa a mesma coisa, fala a mesma coisa, concorda a respeito de tudo. Você não sabe discernir quem é quem, não tem como dividir, não tem como separar. Isso é ser um. E o projeto de Deus para nós, para nossa família, para essa igreja, é que sejamos um, é que não haja divisão em nosso meio, é que não haja divisão em nossas casas, é que não hajam pensamentos diferentes, mas que a gente caminhe para o mesmo bem, caminhem para o mesmo propósito. O próprio Deus, querido, que é soberano, que pode tudo, que sabe tudo, que está em todo lugar. Quando foi criar o homem, ele disse, façamos. Quando foi criar o universo, quando foi criar o mundo, ele contou com a ajuda do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Ele poderia fazer sozinho, ele poderia estar isolado, ele poderia resolver a causa por ele mesmo. É até mais fácil em algumas circunstâncias, em algumas situações, você trabalhar sozinho. Mas ele disse, façamos. Ele disse, haja luz. O papel que cabia a ele era dizer, mas o papel da palavra que é Jesus era executar. E o papel do Espírito Santo era manifestar o poder. Existia, amados, uma segmentação de tarefas, mas todos estavam para realizar a mesma coisa. Eram 3 para realizar uma única coisa. Então aqui são muitos para realizar uma única coisa. Na sua família pode ser 4, 6, 8, mas todos para realizar uma única coisa, em prol do mesmo projeto, com a mesma visão, com a mesma disposição mental, com o mesmo parecer. Não foi Deus fazendo o trabalho dele, Jesus fazendo o que ele bem queria e o Espírito Santo manifestando poder naquilo que ele achava bom. Não foi assim. Era os 3 desempenhando o mesmo papel, fazendo a mesma função, fazendo acontecer na mesma disposição, no mesmo querer, uma equipe com um propósito. Não existe equipe com propósitos diferentes. Não existe família se os propósitos são diferentes, se um quer anular o outro, se existe competição, se existe inveja, se existe ciúme, se existe descrença, se existe insubmissão. Não tem como ser família se for dessa forma. Não existe igreja, amado, se realmente não estivermos assumindo a nossa posição, que é estar em submissão ao cabeça que é Cristo. Cada um tem a sua parte nesse grande propósito, mas todos estão correndo para o mesmo objetivo. Não importa se eu gosto ou se eu não gosto. O que é importante é que o objetivo seja cumprido. O importante é que todos canalizem força para a mesma tarefa. Eram 3 com habilidades diferentes. Jesus com a sua própria habilidade, o Deus Pai com a sua própria habilidade, o Espírito Santo com outra habilidade diferente, mas todos construindo o mesmo propósito, que era criar o universo, criar o mundo que nós habitamos e criar a mim e a você. Então podemos ser muitos, mas estarmos todos caminhando na mesma direção. Diga, podemos ser muitos, com pensamentos diferentes, com habilidades diferentes, mas caminhando para o mesmo propósito, realizando uma única tarefa. Amém? Esse foi o padrão estabelecido pelos céus. Eclesiastes 4:9. Eu não vou abrir lá porque a gente vai abrir um outro texto longo que vamos ler juntos. Mas anota aí essa referência. Eclesiastes 4, versículo 9. A parte B diz que existe uma recompensa maior quando o trabalho é desenvolvido por 2. Você pode se esforçar muito para realizar algo sozinho e você vai ganhar uma recompensa por aquilo. Mas se você se abrir para pegar alguém para trabalhar junto com você, só o fato de serem 2, a Bíblia diz que a recompensa já vai ser maior. Porque
Porque Deus sabe que quando dois se unem, é você abrindo mão muitas vezes dos seus pensamentos, dos seus conceitos, para poder caminhar junto em concordância. E nisso há crescimento e o Pai se alegra. O Pai, Ele gosta, o Pai, Ele deseja que a gente esteja junto. Então existem muitas coisas que a gente pode fazer sozinho, mas a palavra diz que a recompensa é maior se forem dois. Então é importante que a gente decida caminhar sobre isso. Se você quer ganhar mais, se você quer ter uma recompensa maior, pega alguém para estar junto com você, pega alguém para trabalhar com você. Você pode até ir mais rápido sozinho, mas com alguém perto de você, você vai mais longe. Porque quando você cansar, aquela pessoa te ajuda. Quando você desanimar, aquela pessoa te exorta, te anima, te lembra da promessa, e vai um ajudando o outro, dividindo os pesos, dividindo a carga, mas nunca dividindo a visão, nunca dividindo o propósito, nunca dividindo a missão que Deus colocou à disposição. Então por isso que a palavra diz, é melhor serem dois do que um. Não é só a respeito de casamento, mas é a respeito de tudo na nossa vida. É melhor trabalharmos juntos, porque assim a recompensa é maior. Diga para o seu irmão, é melhor trabalharmos juntos, porque assim a recompensa é maior. Diga para o outro irmão, é melhor trabalharmos juntos, porque assim a recompensa é maior. Amém? Abram comigo lá em Romanos 15. Romanos capítulo 15. Versículo 5, a gente vai ler do 5 até o 7. Quem achou, diga assim comigo, é melhor serem dois do que um. Diga, o meu Deus não me chamou para trabalhar isolado. Ok? Romanos 15, versículo 5 diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e em uma só voz glorifiquemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Existe uma versão que diz, no versículo 5, que o Deus da paciência e da consolação vai conceder a vocês o espírito da unidade. Sabia que existe um espírito que causa divisão nas famílias, nos relacionamentos? Esse espírito está semeando divórcio em tudo quanto é lugar. Esse espírito está semeando destruição no meio das famílias, está semeando divisão e contenda no meio das igrejas. Da mesma forma que existe um espírito maligno que atua contra a nossa unidade, existe um espírito da parte de Deus chamado espírito da unidade. Esse espírito da unidade se manifesta em nossas vidas, conforme Paulo está dizendo aqui, quando a gente sente a necessidade uns dos outros. Quando a gente compreende a pessoa que está do nosso lado. Você pode dizer, cara, é muito difícil trabalhar em unidade nessa igreja. Olha, a minha casa é uma confusão, você não tem ideia como é difícil ser um com meu marido, ser um com os meus filhos. A menina não concorda com nada, o menino não está nem aí para nada. Como é que a gente vai ser um, né? E aqui Paulo dá a chave. Paulo ora para que Deus conceda o espírito da unidade, que se manifesta quando nós sentimos as necessidades uns dos outros, quando nós conhecemos uns aos outros. E nós precisamos muitas vezes, amados, nos colocar no lugar daquela pessoa com quem nós estamos trabalhando. Nós precisamos nos colocar no lugar do nosso cônjuge, no lugar dos nossos filhos, para entender por que as reações são contrárias, por que os pensamentos são contrários, porque em tudo isso Deus está trabalhando em nós. A gente está orando para que Deus trabalhe naquela pessoa, mas na verdade Deus está utilizando aquela situação que muitas vezes não é promovida por Ele, mas Ele aproveita para trabalhar em nossas vidas, para agir em nossos corações, para trabalhar em nosso meio, e a gente não pode desperdiçar essa oportunidade
necessidade, não. Então é necessário que a gente possa sentir a necessidade uns dos outros. A gente faz esse momento de oração aqui, esperando que Deus compartilhe conosco o coração do nosso pastor, o coração da nossa liderança, para que a gente possa sentir a necessidade dele e assim estar unido juntamente com ele. E assim orar, que é o mínimo que a gente pode fazer por aqueles que estão investidos de autoridades. Assim é com as pessoas da sua família. Assim é com aquela pessoa do seu trabalho que você tem uma extrema dificuldade de se relacionar. Quer ver as coisas irem bem no setor que você chefia na sua empresa? Comece a estar unido com aquelas pessoas. Ah, Carol, mas elas são de outras religiões. Elas são pessoas pecadoras. Elas têm atitudes iníquas. Elas fazem coisas erradas. Você não vai se unir com elas para fazer o que elas fazem. Mas você vai estar junto para levar a influência que você carrega. Para manifestar o poder que está em você. Concordando naquilo que é permitido pela palavra, para que assim possa haver crescimento. Mas é uma decisão nossa, é um querer nosso, sentir a necessidade uns dos outros. Eu uma vez trabalhei com uma pessoa e eu tinha muita dificuldade de acertar com ela. E a gente estava desenvolvendo um projeto que eu tinha experiência e ela não tinha nenhuma experiência. Só que ela estava, como posso dizer, um nível acima de mim. E eu estava ali naquela função, na responsabilidade de ajudar ela a entender aquilo. E o tempo todo eu levando patada. O tempo todo eu querendo ajudar e a pessoa só me colocando para baixo. O tempo todo eu querendo fazer o meu melhor, ensinar a ela, estar junto com ela, porque afinal de contas eu tinha experiência que ela não tinha. E chegou um momento que eu disse: Senhor, sabe de uma coisa? Eu vou desistir disso aqui. Não dá para mim. Eu estou aqui para ajudar, mas a pessoa não pode reconhecer isso. A pessoa tem posturas inseguras. Ela está o tempo todo com um pé atrás, um pé na frente, dois para trás. Ela começa a estabelecer algo, depois ela mesma desiste. Não tem como avançar no projeto com uma pessoa dessa. É melhor eu sair para ver se a coisa anda. Parece até espiritual um comentário desse, né? Você diz: já que eu não concordo, eu vou tirar meu cavalinho fora. Já que eu não concordo, eu vou puxar meu banquinho e vou sair. Parece que até é espiritual. Mas você já parou para pensar que Deus ele pode querer aproveitar essa oportunidade para trabalhar em você e você manter o seu banquinho ali dentro? E você continuar naquele projeto? E você continuar plantado na sua família, plantado no seu casamento, plantado na sua igreja local, para ser trabalhado por Deus, para ser tratado por Ele? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estou ministrando para mim hoje, eu acho. E aí o Senhor disse: Carol, você tem a experiência, ela não tem. É natural que ela seja insegura. É natural que ela não consiga avançar. É natural que ela fique duvidosa a respeito das coisas. Você precisa sentir o que ela está sentindo. Eu comecei a me colocar no lugar daquela pessoa. E eu disse: meu Deus do céu, se eu estivesse no lugar dela, com esse mega projeto para dar conta, com o meu nome no primeiro lugar, com toda a experiência, eu sentiria insegurança. Imagine se eu não tivesse experiência. E eu senti a necessidade dela, o me abraçar com esse espírito da unidade que Paulo está falando aqui em Romanos 15, me fez desenvolver uma estratégia de caminhar de acordo com o coração dela. E assim nós conseguimos concluir aquele projeto, nós conseguimos avançar, mas houve um esforço da minha parte. Eu sei, amados, que não é algo fácil. Estar unido, trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, não é fácil. Não é fácil. E não sou eu que acho isso, não. Paulo também achava. Por isso que lá em Efésios 4 ele disse: esforçando-vos diligentemente para manter a unidade. Então olhe para o seu irmão e diga: há um esforço. Vamos ver esse versículo, abra lá, Efésios 4. Efésios capítulo 4. Versículo 3, diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, para a gente manter a unidade na nossa família, para a gente manter a unidade na nossa empresa, para a gente manter a unidade no nosso departamento, a unidade no nosso GCC, a unidade no nosso casamento, a unidade na nossa igreja, a unidade na sociedade, nós precisaremos nos esforçar. Nós vamos ter que subir um carro ladeira acima.
muitas vezes vai contra a gravidade, vai contra os nossos conceitos, vai contra a razão, porque eu tô certo, porque é assim, tá vendo? Vai bater com a cabeça na parede, vai quebrar a cara indo por esse caminho. A gente tem que se abster desses tipos de comentários, desses tipos de tá vendo. A gente tem que se abster para se esforçar com diligência. A versão amplificada desse texto diz que somos nós que produzimos a unidade. Somos nós o responsável. Deus liberou sobre nós o seu Espírito e a gente precisa abraçar isso. A gente precisa ceder a esse tipo de coisa. E muitas vezes é preciso ceder para ganhar. Às vezes você está desprendendo todo o seu esforço em uma causa, se desgastando por aquilo, e a orientação do Espírito é ceda. Deixe ir, deixe acontecer. E você fica remoendo com você mesmo, porque você sabe que não é assim, que tem que pegar o controle, que tem que fazer a coisa, que é desse jeito, não sei o que, você sabe que vai dar errado. Mas muitas vezes é preciso ceder para que você venha ganhar. Muitas vezes é preciso não ter comentário nenhum, para que você possa realmente ser feliz. Para que a gente possa realmente preservar. E o esforço não é natural. O esforço termina sendo um esforço espiritual para você manter a sua alma calada, quietinha na dela, e controlar a sua carne. Não é o esforço de fazer uma ligação e dizer: eu te amo, viu, fulano? Estou fazendo isso porque o amor sempre cede. Não é esse tipo de esforço. É o esforço de você controlar a sua carne. É o esforço de você controlar a sua alma, os seus pensamentos, o seu planejamento, a sua razão, enrolar tudo e engolir, ó. E esperar que o tempo e Deus organize e oriente as coisas. Porque você assumiu a posição correta. Então Paulo disse: se esforcem para que haja unidade. Se esforcem para que haja unidade. Se controle, faça a sua parte para produzir a unidade. Se o seu comentário, querido, vai levantar uma discussão, guarde ele para você. Tem pessoas que assim, a gente olha e faz, é polêmico. Tem uma personalidade para polemizar qualquer coisa, que a gente fica desejando que não venha para a reunião, que não venha para o jantar, que não venha para lugar nenhum, porque a gente sabe que aquela pessoa vai causar. Amados, que essa pessoa não seja eu e você. Que a gente deseje não ser esse tipo de pessoa. Se o seu comentário é um comentário construtivo, mas você percebe que vai quebrar a concordância, guarda ele para a tua liderança. Guarda ele para quem pode impor aquilo ou realizar aquilo de uma maneira que não seja quebrada a unidade, que não seja quebrada a concordância. Esse é o nosso esforço. Mas por que você tem a necessidade de falar na frente de todo mundo? Cuidado, viu? Porque você pode ser o pivô da divisão. E a consequência para isso é grande. Só o diabo é quem vai te aplaudir, querido, por essa coisa. E nós temos que cuidar da nossa alma, das nossas razões, dos nossos sentimentos, para não sermos essa pessoa, para não assumirmos esse tipo de comportamento, para saber o momento certo de falar. Às vezes a unidade é quebrada porque não tem discernimento sobre quando eu vou falar e como eu vou falar. Você até está na posição certa, você até está dando a informação certa, mas você não foi sábio para discernir nem o quando e nem o como. E aí você destrói a unidade no lar. Destrói a unidade na família, destrói a unidade no GCC. Eu lembro de uma situação no meu GCC, que uma discípula minha, que ela já é assim, ela já era desde o começo bem madura, ela conseguia enxergar coisas espirituais além das outras meninas, e ela conseguia entender as coisas, e chegou um momento que ela chegou para o GCC e ela deu uma notícia bombástica. Era algo que eu sabia que ia acontecer, era algo que no meu espírito eu já tinha visualizado, mas no momento que eu não estava presente, ela foi e comentou algo a respeito da minha ausência no GCC, e era algo certo, era algo fatídico, era algo que iria acontecer mais na frente, mas ela gerou uma desunião no nosso grupo, e terminou que todas as pessoas ficaram contra ela, e ela chateada porque estava certa e tinha falado a coisa certa. E eu disse: realmente, isso que você falou vai acontecer, mas primeiro, você não é a responsável por comunicar esse tipo de coisa, ainda mais na minha ausência. Segundo, a maneira como você fala. Terceiro, as meninas não têm maturidade para compreender isso que eu e você já compreendemos. E você quebrou a unidade do grupo por causa disso, só porque você tem a razão, só para dizer que você sabe.
E graças a Deus que ela tem um coração muito amável e flexível, ensinado. Ela disse: Lídia, me perdoe, eu não vou fazer mais isso. Entende? Mas muitas vezes é quebrada coisas, a unidade na nossa família, no nosso grupo, na nossa igreja, no departamento, porque você quer se antecipar, porque você quer falar o que você acha, que às vezes você está até certo, mas é no momento errado, é da forma errada. Às vezes Deus ele te comunicou só para você orar, mas não é você o porta-voz daquela mensagem, não. É só para você ser a testemunha. Existem pessoas que sabem das coisas de Deus antecipadamente porque são os porta-vozes. Mas existem aqueles que sabem porque são a testemunha. Porque quando o porta-voz se levantar, tem que ter alguém que concorde. Tem que ter as três para que testifique que é de Deus. Não é assim que a palavra diz? Então, às vezes, você é testemunha, não é o responsável por falar, não. E aí, se você se antecipa só para dizer que sabe, querido, você pode trazer dano para o corpo de Cristo, dano para o seu departamento, dano para a igreja, dano para o seu grupo. Mesmo com a informação certa, mesmo tendo a revelação, mas você não tem a graça para falar. Você não tem a unção sobre você para perpetuar aquilo. Você não sabe como chegar no coração das pessoas. E Deus te comunicou só para você ser a testemunha. Para quando o porta-voz falar, você dizer: eu já tinha isso no meu coração também, Deus já tinha me anunciado. Não podemos quebrar a unidade por qualquer coisa. Não podemos quebrar a unidade por qualquer besteirinha, por qualquer vanglória que a gente quer ter no nosso coração para dizer: eu sabia, eu sei, é assim que vai ser. Entende? Não podemos nos isolar na desculpa que é melhor e mais fácil trabalhar sozinho. Não podemos nos isolar naquela espiritualidade de dizer: ah, eu não concordo, então já que eu não concordo, eu não vou trazer prejuízo, eu vou cair fora. Aí você traz o prejuízo que ia ser deixado lá para cima de você. Então é melhor você ficar lá e tratar com a sua alma, se esforçando para matar essa sementinha. Se esforçando para ficar calado quando é necessário. Se esforçando para falar o que é certo quando Deus te diz. E assim se permitir ser tratado. Porque quando você se isola, naquele comentário espiritual, de dizer que porque você não concorda, você vai ficar do lado de fora, o prejuízo que você ia deixar lá, você carrega ele junto com você. E aí você vai esfriando, vai apagando. Entende? Você vai sendo colocado de lado. E Deus não tem isso. A palavra diz em Salmos 133: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quão bom. Vamos abrir lá, Salmos 133. Quem pode ler bem alto? Do 1, é o capítulo todo, do 1 até o 3. Nós somos um povo da fé e nós temos um caminho sobrenatural para receber as bênçãos que Deus nos dá, não é assim? Efésios diz que toda sorte de bênçãos já está sobre as nossas vidas, que nós somos acumulados de bênçãos, que aquilo que Jesus tinha, Ele cedeu para nós quando Ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Mas às vezes esse mundo de prosperidade, esse mundo de saúde, esse mundo de avanço, a gente não experimenta nos dias naturais. E aí nós sabemos que nós precisamos colocar em prática a nossa fé, para que aquilo que já está pronto no reino espiritual venha a ser real no mundo natural. Não é assim que a gente aprende? Que você precisa conhecer o que a palavra diz a seu respeito, pensar sobre isso, crer nisso no seu coração e confessar isso com a sua boca para que isso aconteça. Não é assim que a gente aprende? Não é, gente? Quem já fez rema aqui sabe que esse é o processo sobrenatural das coisas acontecerem. Esse é o caminho da bênção se manifestar. Existe um outro caminho, além desse, que juntamente com esse, a bênção ela pode chegar até nós. Na verdade, a bênção ela é ordenada onde há unidade.
Então, se existe um povo que está junto, que está unido, só pelo fato de estar junto, estar unido, a bênção vai ser ordenada ali. É naquele lugar que a bênção vai ser ordenada. Deus, o salmista Davi aqui, ele não está falando dessas bênçãos que estão preparadas para todos. Ele está falando de algo mais que está preparado para aqueles que se unem. E que no lugar da unidade, aquela bênção vai ser ordenada por Deus. Deus vai dizer, bênção, chegue naquele lugar, porque ali existe um povo que se une. Se manifeste naquele lugar, se materialize naquela família, porque aquela é uma família que se une, aquela é uma família que ora junto, aquela é uma família que se mortifica a sua própria carne para poder viver em unidade, assim como eu estabeleci. Esse é o pensamento de Deus quando ele inspirou o salmista Davi a falar isso nesse salmo. Existe um lugar onde a bênção se manifesta assim, ó. Rápido, faça assim comigo, rápido. Diga assim, instantaneamente. Você não vai precisar esperar, confessar anos. Você não vai precisar trabalhar áreas na sua vida para que aquilo chegue até você. Vai ser rápido quando você se torna um com a pessoa que está do seu lado. Quando você se torna um na sua casa. Quando você se torna um com a sua igreja. A gente não tem que pegar um avião para ir para Jerusalém, porque lá é o lugar da bênção. A gente não tem que estar na igreja 24 horas por dia, porque lá é o lugar da bênção. A gente não tem que fazer coisas, ter cargos, porque tendo isso eu vou ser mais abençoado. Você já é abençoado, mas se você quer receber uma medida maior, se você quer receber algo a mais, aí você precisa estar no lugar da unidade, porque ali a bênção ela é ordenada. A bênção não tem a opção de ir para outro lugar, não. Deus vai dizer, vá, chegue lá em Rio Doce, chegue na casa de Wagner, chegue na casa do pastor Cláudio, chegue na casa de Isabel, chegue na casa de... Ela não vai ter como se desviar, ela não vai pegar um outro percurso, ela não vai fazer um outro trajeto, ela não vai pegar um outro caminho, ela vai ter que chegar naquele lugar, porque foi Deus que ordenou. É ali que ele ordena a bênção. É naquele lugar onde existe unidade. Naquele lugar onde as pessoas mortificam a sua carne para ser um, para fazer valer o amor que levou Jesus até a cruz. É aqui nessa igreja, no lugar da unidade, que Deus vai ordenar a bênção. Se você estiver neste lugar, é lógico que você vai ser abençoado. É lógico que isso vai pegar em você. Você pode estar meio disperso, mas a coisa vai pegar em você. Porque você está no lugar da bênção. E o lugar da bênção é o lugar da unidade. Não é um lugar físico, mas é um lugar onde existe um povo que é um. Onde existe uma equipe que se une. Onde existe uma família que prioriza os propósitos que Deus coloca no coração do chefe. Amém. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Diga, Deus, libera a sua bênção no lugar da unidade. E não é só a bênção, diz que é a vida para sempre. Então, se essa igreja se unir, não vai ter espaço para cristão morno, para cristão frio, para dons que vão sendo abortados, que vão sendo assassinados, para pessoas que vão morrendo. Porque no lugar onde existe um povo unido, existe vida para sempre. Existe produtividade, existe crescimento, existe avanço, se o povo se unir. Diga assim, se eu me unir. Olhe para o seu irmão e diga, se nós estivermos juntos, no lugar onde nós estivermos, unidos, haverá bênção e vida, produtividade. Amém? Vocês estão comigo? Estão entendendo? Agora deixa eu dizer, quantos aqui são desta igreja que estão aqui? Graças a Deus a maioria, porque enquanto eu estava estudando, Deus me trouxe uma palavra específica para essa igreja, certo? Eu sei que ela pode se aplicar na vida de qualquer um, porque Deus ele alcança as pessoas de várias formas diferenciadas, mas existem coisas no meu coração para quem faz parte aqui dessa igreja, e eu quero que você fique bem atento a essa palavra que é específica, amém? Abra comigo lá em João 15. João capítulo 15. Quando você estuda a palavra, você
percebe que existem algumas leis que nos ajudam a compreender alguns textos e alguns contextos. Existe a lei da primeira referência, que é você pegar o original do que aquela palavra significa na primeira vez que ela aparece na Bíblia e repetir ela em outras vezes. Existem lei de associações, que você pode pegar texto e associar com outros textos. E existe uma lei chamada lei da equivalência, que você pode pegar um contexto que foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus nas palavras que ele disse, e você pegar isso e trazer numa proporção para uma outra realidade. Então aqui Jesus ele está falando dele mesmo, que ele é a videira e que os seus discípulos eles são os ramos. E nessa palavra específica que Deus me trouxe para Verbo Rio Doce, Deus ele me trouxe essa equivalência, essa proporção entre essa igreja e a nossa liderança, estando como Jesus e nós os seus discípulos, né? Não apenas discípulos de Jesus, mas discípulos também dessa liderança. Vocês estão comigo? E a gente vai ler esse texto de acordo com essa ótica, e eu quero que você fique aberto a esses ajustes que o Senhor vai trazer para nós. Amém? João capítulo 15 diz assim, o versículo 1: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é um agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. A palavra que o Senhor me trouxe é que a unidade na Verbo Rio Doce é fruto de estarmos conectados. A gente escuta muito falar sobre unidade. Ultimamente esse tem sido um tema bem ministrado aqui no nosso púlpito, mas nós de fato só estaremos unidos se nós estivermos conectados. Conectados com Jesus Cristo e conectados com essa igreja local. Você se conecta, você é enxertado na família de Deus quando você nasce de novo. Lá fala isso em 2 Coríntios 5,17, que nós somos enxertados na família de Deus. Você é enxertado nessa videira que é Jesus Cristo. Mas se você pretende dar frutos e esse fruto permanecer, é necessário que você esteja plantado em um local. É necessário que você esteja debaixo de uma cobertura. É necessário que você esteja conectado, linkado, abraçado a uma visão. E Jesus disse aqui que se você está em mim e não der fruto, você será cortado. Sabia que não é suficiente você estar em Jesus? Ele mesmo que disse, se você estiver em mim e estiver em mim, ponto. Carol, já aceitei Jesus, eu estou em Cristo, eu vou morar no céu. Mas falando de um relacionamento que Jesus estava tendo aqui com os seus discípulos, com os chegados, com as pessoas que ele estava treinando, ele disse, se você estiver conectado a mim, se você estiver junto, se você estiver vindo para todos os cultos, participando de todos os eventos, se você estiver aqui colocando o seu dízimo e a sua oferta, mas se você não der fruto, você não está de fato recebendo dessa seiva. Você não está de fato conectado. Você não está de fato unido, em unidade com este povo aqui, nesse ajuntamento que se chama Igreja Local, em específico hoje na Verbo Rio Doce. Então não é necessário apenas, não é importante somente você estar aqui. Não é importante somente você vir para os cultos. Isso é bom, isso é importante, está dentro do script, vale a pena, tem que ser feito também. É importante você se congregar. Mas, amados, o dar frutos, ele é uma extensão de nos congregarmos. Mas o Senhor trouxe ao meu coração que existem algumas pessoas em nosso meio que elas não estão conectadas, não estão unidas, porque elas acham que só vir à igreja é suficiente. Mas a palavra diz aqui, que Jesus disse, que se você só estiver conectado a Ele, não é suficiente. Se você não der fruto, Ele vai ter que tomar uma decisão de realmente cortar. Essa é uma palavra para quem é discípulo. Amém? Quantos aqui são discípulos? Então, se a unidade é fruto de estarmos conectados, eu quero agora partir desse pressuposto, nessa palavra específica, de dizer que você precisa de fato estar conectado com o cabeça dessa igreja. Porque foi sobre essa palavra, foi sobre Cristo, foi sobre o cabeça que essa igreja foi estabelecida. E você precisa estar conectado também com a igreja. Você precisa estar unido também com a sua liderança. Você precisa estar conectado, fazendo o quê, Carol? Dando frutos. E esses frutos, eles precisam permanecer. Não basta ser amigo do pastor, não basta você frequentar, ser o maior dizimista dessa igreja, não basta, amados, você ser uma pessoa antiga, estou frequentando lá há 10 anos já a Verbo Rio Doce,
Mas se você não estiver de fato conectado, dando frutos, Jesus, Ele mesmo, não vai poder considerar você como discípulo. Vocês estão comigo? Amém. Nós falamos sobre o que era unidade no início, para trazermos essa palavra específica para essa igreja agora. E eu quero que você esteja aberto a isso. Em João 15, o versículo 4, diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Diga, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Muitas vezes, existem dois grupos de pessoas que se chateiam com a igreja local. Existem aqueles que promovem a divisão, que eles se reúnem em grupo para atuar em conjunto, para dizer que não é apenas um. E existe aquele outro grupo que a gente falou logo no início, que se isola. Muitas vezes a palavra de quem se isola, a palavra de quem se reúne em grupo para trazer divisão, é de que na igreja não tem amor, é que as pessoas não sabem amar, é que as coisas não estão acontecendo porque ninguém chega junto. Mas a palavra diz aqui que primeiro é uma decisão da nossa parte de permanecer nele. E aí é que a visão vai permanecer em nós. E aí é que nós estaremos sendo estabelecidos dentro da visão. É responsabilidade da igreja, eu, você, corpo de Cristo, e atrás daqueles que estão doentes. Mas não é obrigação da instituição. Você está comigo? Porque como instituição, como árvore, Jesus aqui está dizendo, é você que permanece em mim. E aquilo que está em mim vai cair no teu coração. E aquilo que está em mim vai fazer morada em você, vai permanecer, vai fazer um acampamento no seu coração. É assim que funciona. Estão comigo? Vamos continuar lendo. Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amados, eu sei que nós podemos caminhar com o nosso chamado e adiante naquilo que Deus tem para a nossa vida, mas da parte do Senhor haverá sempre uma pergunta: onde você está plantado? Com quem você está conectado? A quem você dá satisfação? Quais são as suas raízes? O fato de você estar desenvolvendo algo isolado e isso está dando certo, não significa que Deus está aplaudindo. Porque se a unidade é fruto de estarmos conectados e você não está conectado com nada nem com ninguém, isso é muito perigoso. Pode até prosperar, você pode dar o seu tudo para aquilo acontecer. O fato de Deus reconhecer, como Ele reconheceu a unidade do povo lá na Torre de Babel, não fez com que Deus aprovasse. Deus reconheceu que o povo era um. Deus disse até que não haveria restrição para eles. A gente viu isso aqui no começo. Não haveria limitações para aquele grupo, para aquelas pessoas. Ele mesmo testificou disso. Mas o fato dele reconhecer algo não significa que ele aprova. Não significa que ele está aplaudindo. Tanto é que ele botou um ponto final na história da Torre de Babel. E a gente viu que o final, que deveria ser melhor do que o começo, não foi um final feliz. Não foi um final produtivo. Começou muito bem. No meio estava tão bem que chamou a atenção de Deus. Mas no final, não foi um final feliz. Porque não tinha cobertura. Porque não tinha raízes certas. Porque não tinha intenção correta. Então você pode estar até agindo da melhor maneira possível, tendo excelentes iniciativas. Mas se você não está plantado nele, como diz aqui no versículo 5, se você não está fundamentado na igreja, se você não está desenvolvendo a sua função como corpo, como discípulo, ele diz, nada podeis fazer. Ou seja, você está fazendo muitas coisas, mas no final isso não vai ter resultado nenhum. Amém? Diga, eu preciso estar conectado com a minha igreja local. Isso é unidade. Unidade, amados, falando no contexto da igreja local, já que entramos nesse tópico, não é quando a gente fala que abraça seu irmão, não sei o quê, e você vai lá, dá um abracinho, faz uma oração por outro. Isso faz parte de todo um contexto. Mas a gente enxerga a unidade na disposição do seu coração, de realmente estar conectado.
Vamos continuar lendo. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. É discípulo quem dá fruto. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Jesus estava dando aqui uma lição para os discípulos de como os discípulos iriam se manter conectados com ele quando ele partisse. Jesus estava explicando a visão do seu coração, a visão do Pai do amor. E ele disse, olha, para a gente estar unido de fato, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, você tem que fazer o que eu mando. Segundo, eu vou lhe dar uma contrapartida. Na verdade, é o inverso. Primeiro ele diz algo, ele diz, ninguém é melhor amigo do que este, aquele que dá a sua vida em favor dos outros. Ele diz, eu vou fazer isso, e quando eu fizer isso, aí você faz o que eu mando. Você vai ser o meu amigo, eu vou ser o seu amigo se eu der a minha vida por você. E você vai ser o meu se você fizer o que eu estou mandando. Então Jesus disse, nós vamos estar conectados se houver sacrifício e obediência. Então, já que a gente está trazendo essa equivalência para a igreja local, nós vamos estar conectados se houver sacrifício e obediência. Nós vamos estar conectados com o nosso pastor se houver sacrifício e obediência. Nós vamos estar conectados com a nossa liderança, seja você de qual igreja for, se houver sacrifício e obediência. Sabe por quê, queridos? É muito fácil estar junto. Quando você está junto, você faz o que é conveniente. É um trabalho voluntário. Quando eu puder, eu faço, viu, amada? Mas quando você está unido, existe sacrifício e obediência. E nós precisamos passar para esse nível, onde a gente abre mão de coisas que até são lícitas, mas para poder existir sacrifício e obediência. Aí é que existe conexão. Eu tenho passado por alguns lugares e eu tenho visto algumas pessoas dizer, Carol, eu quero estar conectada com você, eu quero ir junto, eu quero pegar junto com você e tudo, e não sei o quê. Mas eu já passei por situações onde eu precisei de cobertura de oração e eu procurei essas pessoas e elas disseram, dá não, posso jejuar não, porque eu vou passar o dia inteiro trabalhando. Posso orar não, posso passar a noite orando não, porque eu tenho isso e isso para fazer. E você se pergunta, onde é que está a conexão? Mas não existe conexão, porque não tem sacrifício, não tem obediência. Entende? Então estamos acostumados com o ajuntamento. Mas para entrarmos no mover da unidade, que é esse mover que não existe restrição nenhuma para ele, nós precisamos entender sobre sacrifício e obediência. Era assim que a igreja primitiva vivia. Atos 2. Todos estavam perseverando juntos em oração. A palavra diz que diariamente, diga comigo, diariamente. Sabe o que isso quer dizer? Todo dia. E eu já ouvi reclamação de líderes. Meu Deus do céu, segunda, quarta e sexta é rema, terça tem GCC, quinta tem culto, a gente só tem 2 sábados no mês livre, domingo está aqui. A igreja primitiva não tinha nem um dia livre. Diariamente, eles estavam unidos no templo, juntos, no mesmo parecer mental, na mesma disposição no coração, no mesmo falar, trabalhando, ralando, distribuindo pães às viúvas, ajudando, sendo perseguido, risco de morte mesmo, risco de vida na verdade, né? Ia perder a sua própria vida. Passando por esse perrengue todo, mas eles estavam unidos diariamente. Ninguém estava até questionando, que invenção de Pedro, que invenção foi essa dos apóstolos de inventar esse negócio? Olha como é que a gente está, morrendo agora,
correndo risco, tendo que se mudar de um lado para o outro, tendo que fazer isso, tendo que fazer aquilo. E essa disposição deles de estarem unidos, diga unidos, que envolvia sacrifício e obediência, fazia com que, quando tinha a proposta de construir algo, eles pegavam e vendiam das suas próprias propriedades. Eles tiravam das suas próprias posses, sacrificavam coisas, sacrificavam momentos de lazer, sacrificavam novos investimentos, sacrificavam tantas coisas que são lícitas, mas porque queriam estar conectados, mas porque queriam estar unidos, mas porque não queriam apenas estar juntos, eles queriam estar no estágio de amigos. Porque quando você é movido pelo espírito de crítica, você é apenas uma multidão. Quando você começa a querer aprender um pouco mais, você se torna um discípulo. Você começa a dar fruto, eu quero aprender, eu quero estar junto. Você se torna um discípulo. Mas para chegar nesse estágio de amigo, que Jesus propôs aqui para os seus discípulos, onde você, além de conhecer a visão, conhece o coração do seu líder, conhece o coração de quem está junto de você, aí ele diz, olha, vamos partir para esse estágio. Existe sacrifício e existe obediência. Se não houver isso, a gente não caminha nesse estágio. Mas quando isso acontece, o versículo 7 diz que é quando de fato você permanece nele. Aí você pede o que você quiser. Aí você pede o que você quiser. Quando existe sacrifício e obediência, aí a gente pede ao Pai, Senhor, é 1 milhão. Chega. Aí você pede o que você quiser, porque o que você quiser é o que você quiser, vai ser feito. É o que você quiser, a salvação da minha casa inteira, é dinheiro para isso, é roupa nova, é viagem, é isso, é o que você quiser que vai ser feito. Mas quando você chega nesse estágio, entendeu que é uma escadinha que você vai subindo, que você migra de posições, não é a título, não é patente, é dentro de você, aquela disposição. Eu sou discípulo, estou dando fruto, mas eu quero ir além. Entende? Existe um sacrifício da parte de qualquer liderança, amados, só pelo fato de ser líder. E a resposta de Jesus é, olha, o que eu quero de volta é a sua obediência. Eu não quero de volta o seu questionamento. Eu não quero de volta os seus porquês. Eu não quero de volta a sua crítica. O que eu quero de volta é a sua obediência. Aí peço o que você quiser. O que você quiser que vai ser feito. Então estarmos unidos, amados, vai ser uma realidade quando estivermos de fato conectados. Talvez você não se conecte diretamente com a pessoa que está do seu lado, mas se você se conectar com o cabeça, se você se conectar com o anjo dessa igreja, se você se conectar com a sua liderança, vai ser fácil conviver nos departamentos. Vai ser fácil desenvolver tudo aquilo que nós falamos no início no seu GCC. Vai ser fácil você aplicar isso na sua família. Porque você vem para um grupo maior como esse, onde você é banhado por uma unção coletiva e você consegue voltar com isso para onde você precisa. Amém. Amém. Diga comigo, sacrifício e obediência. Diga sacrifício. Feche os olhos, diga sacrifício e obediência. Diga sacrifício e obediência.